Glória a Deus. Se põe em pé, igreja. Se põe em pé, por gentileza. Preciso que vocês estendam as suas mãos para cá. Glória a Deus. Porque nós que somos ministros do Evangelho, toda vez que a gente subimos para pregar a palavra de Deus, o diabo ele nos confronta. Vai lá, filho, vai lá. Porque somos pessoas que saímos do mundo. E uma coisa que o diabo ele não aguenta, César, é perder. É verdade, filho. Verdade. Só que ele sabe que nós ele já perdeu. Em nome de Jesus. Porque nós somos de Deus. Glória a Deus. Então eu preciso que vocês tenham as suas mãos para. Porque enquanto o profeta estiver ministrando aqui o Evangelho, glória a Deus. Deus vai guardar a casa dele. Glória a Deus. Deus vai guardar os projetos dele. Glória a Deus, aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado aqui nesse lugar. Quantos acreditam nisso? Dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, ó Deus, eu apresento as tuas mãos a vida do Vinícius. Ó Deus, usa ele para falar conosco. Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para passar, Senhor. Meu Deus. Ó Pai, segure meu coração, Pai. Fala para a tua igreja, porque quando o Senhor fala para a tua igreja, a nossa alma é viva, Senhor. Ó Deus, enquanto o teu servo estiver aqui em cima dessa tribuna, ministrando a tua palavra, Senhor. E hoje com esse Ó Deus, cuida da casa, cuida dos projetos. Ó Deus, em nome de Jesus, alamando Kelemana, alaplacalaxinha, alamanacéia. Deus que te conheço, alaplacalaxinha, alamaneu diz Deus, o que é isso? E Deus manda te dizer, se prepara, alamanacéia, cuida daquilo que é meu. Porque enquanto você cuida daquilo que é meu, eu cuido do que é dela pra cá. Eu disse, Deus, o que é isso? E Deus manda eu te dizer, se prepara. Essa semana que está entrando agora, eu envio uma providência do céu pra tua mão, que tu tem me pedido, e eu tenho ouvido. Conheço as tuas obras. Esse diante de meu Deus! uma porta aberta. Assim diz o Senhor para tua mão. Glória a Deus! Aleluia! Todos digam glória a Deus. Glória a Deus! Todos digam glória a Deus. Glória a Deus! Quem escolhe Deus aqui? Glória a Deus! Quem escolhe Deus aqui? Aleluia! Temos que fazer uma escolha objetiva e clara. Por completo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Você não está aqui por causa que você escolheu estar aqui. Deus está te guardando enquanto você está aqui dentro. Tem gente que optou por sair daqui antes do tempo. E se Deus não tivesse guardado, já estava embaixo da terra. Só que Deus tem obra na tua vida. Quem escolhe Deus? Quem escolhe Deus aí? Amém! Eu quero que Jesus vai falar no teu coração. Se você escolhe Deus, cante assim comigo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. E andar no seu lado. Senhor, Deus o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado, seguido, obediente. Eu quero falar assim, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações.
isso todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de pai. Andar do seu lado. Alegria! Senhor, mesmo dentro da minha mãe, eu sou novo, exclusivo teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm, Mas Deus me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Se eu morrer pra ti, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia. já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Hoje Jesus Cristo está marcando o ponto do coração. Eu escolho todo dia. Escolha mim, porque a direita submete a posse dessa terra. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, somente olha para Deus. Diante de nós que Deus socorro. Já morri na minha casa, eu sou a vida de Deus. Graças a Deus. Irmãos, cumprimento os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém! Primeiro dia aqui, eu creio que é o primeiro de muitos que eu vim. Me chamo Vinícius, sou missionário, tenho 25 anos. Através do convite que eu creio que vem de Deus, né? Convite que vem de Deus. Conheço o irmão César, não é de hoje, né? Opa, tem alguns De outros anos. carnavais, né? Muitos carnavais. E eu creio que você marcou esse culto nessa manhã para tocar o seu coração, para saber que Deus ele é Deus e Ele é Deus providência. Ele muda a história, Ele muda recursos, Ele muda por completo. Eu vim até de terno e gravata, mas Deus falou: tira, porque eu quero tocar corações aqui. Eles precisam ver que nada está perdido, ainda que os dias estão abreviados e Cristo está se aproximando. Mas a minha tua vida não está perdida, ela está no controle da palma das mãos de Deus. Eu não sei se você quer isso, mas a minha e a tua vida, ela está no controle. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ministrar uma palavra e dentro dessa palavra eu vou ministrar o meu testemunho. Amém? Deus permitir outra hora, eu vou contar somente o testemunho que é longo. Amém? Amém. Bíblia nas mãos aí. Abra comigo no livro de 1 Coríntios. Eu preciso caminhar por causa do horário. O Espírito Santo vai me conduzir. 1 Coríntios capítulo 1. Você que não tem, realiza a leitura com aquele que está ao teu lado. Amém? É bem importante, irmãos, a gente ter uma Bíblia para caminhar. Eu sei que nem todos têm, mas Deus vai providenciar, viu? Sabe por quê? A base da fé que está sendo ministrada para você está aqui, ó. A base da nossa fé é a palavra. Então passe a alimentar dela. Glória a Deus. Eu já percebi que cientistas e médicos já comprovaram que quem lê a Bíblia, 80% da depressão cai.
Meu Deus. Acho que alguém vai entrar nesse mistério. Quem passa a se alimentar disso aqui, que é a vida com abundância e vida eterna. A ansiedade não tem, é excluída. Os desejos de se inclinar para a carne morrem. Obreiro César, quando a gente passa a ler, não estou falando de ler um versículo e fechar, não. Ler, se alimentar. Glória a Deus. Está aqui, ó, o que alimenta a nossa alma, o que nos vai conduzir até o alto do céu. Está dentro da palavra. Tem muitas igrejas afora, não falando mal, mas não estão valorizando mais a palavra de Deus. Eles pregam, eles revelam, mas só que a nossa fé deve estar fundamentada na palavra do Senhor. Glória a Deus. É ela que vai te libertar. Glória a Deus. Para eu estar aqui hoje foi através da palavra de Deus. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. 27, 28. Enche teu Eu cérebro. falei, Deus, qual é a mensagem Vou que o mandar isso Senhor aí, quer ó. tratar naquele lugar? Glória a Deus. Eu gosto muito de pregar sobre o inferno, sabia? Inferno, céu, que é o que mais precisa. Arrependimento, doa quem doer. Se for ver nas igrejas, é só cajado. É, que o povo que já conhece muitas das vezes não está vivendo lá dentro, está mal acostumado. Essa maneira. Então minha obra mais preferida é tráfico, evangelismo. Nessa madrugada eu estava na segunda maior comunidade de São Paulo, e as mais perigosas, Paraisópolis, tu conhece? Estava lá dentro, lá 2 da manhã, fazendo evangelismo para a glória de Deus. Coríntios capítulo 1, versículo 27 nos diz a palavra do Senhor. Preste muita atenção, amados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Olha que mistério. Glória a Deus. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Eu quero repetir o versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E Deus escolheu as coisas fracas. Deus confirma, né? O que estava sendo ministrado aqui? A porta que está aberta é para aqueles não que estão batendo no peito e dizendo que pode, que é forte. Mas Deus confirma. Sabe por que Deus confirma? Porque Deus está no ministério. O seu ministério tem marcas, pastor. Olha, subclamada. Sabe por que Deus confirmou antes de eu subir aqui? Porque Deus é na tua vida. E ainda tem quem pensa, aleluia, duvida do teu ministério. Mas Deus está falando que a vida é a porção dobrada sobre ti. Que a vida é um ministério grandioso sobre as tuas mãos. E o que eu vou fazer vai ser diferente. Eu vejo o paralítico sendo curado. Alamão de passar. Eu vejo o mundo passando para lá. Cego passando a chegar. Está vindo uma nova unção sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Senhor, Glória a Deus. diante, meu Pai querido, da tua oportunidade eu te peço o teu poder e a tua glória. Abre a janela do céu neste lugar. Nessa manhã, Senhor, continua confirmando por intermédio da tua palavra. Usa-me, Senhor, como um vaso nas tuas mãos. Vem conduzir, meu Pai. Sim, meu Deus. O filho te pede, o teu filho te clama. Trabalha aqui sobrenaturalmente. Toda as mentes dispersas e todo o coração endurecido que seja alcançado pelo poder da tua palavra. Você pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Amados, livro ao Coríntios, nós conhecemos a obra de Deus através de um dos maiores fundadores das igrejas, apóstolo Paulo.
A pergunta que não quer calar: quem era Paulo? Alguém se recorda de quem era Paulo? Em detalhe, Deus não mudou de Saulo para Paulo, é o mesmo. É o mesmo. Ele tinha duas culturas. E para que ele pudesse avançar em nome de Deus, nomearam Paulo. Porque se fosse como Saulo, acontecia como Atos, onde Deus teve encontro com ele. E a Bíblia vem dizer, depois do versículo, o perseguidor torna-se perseguido. Aquele que perseguia, amordaçava os cristãos, foi escolhido pelas mãos de Deus. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas Deus já está falando ao meu teu coração. Ele confunde aqueles que não podem compreender o agir e o trabalhar de Deus. Nessa manhã Jesus me dá autoridade para me dizer: os céus estão abertos e Deus me falar nesse tema. O tema é a sabedoria de Deus na escolha dos improváveis. Talvez diante dos olhos da tua própria família não terá mais chance, não terá mais jeito, não vai ter futuro. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você aqui nessa manhã é: eu escolho, e quando eu escolho, o homem não deve dar palpite. O homem pode abrir a boca e falar sobre a tua vida, mas Jesus Cristo diz para mim e para você: eu escolho os improváveis. Eu escolho aqueles que ninguém dava nada. Eu escolho aqueles que o mundo descarta, mas na mão de Deus ainda dá para restituir. Aí, vou repetir, ainda dá para ser restituído. Se pegarem diante de alguém e falar: só tem uma pedra, faz o que com ela? Só dá para chutar. Mas se dá na mão de alguém que sabe fazer, vira uma escultura. Acho que alguém vai pegar o exemplo. Se vê o barro que nós pisamos, é o mesmo que fomos gerados. Se você for ver, as mesmas químicas que tem no corpo, tem no barro. O homem e o mundo não foi criado através de uma explosão na natureza, não. Foi Deus que criou, rapaz. Foi Deus que criou do pó da terra. As mesmas químicas que tem no barro, se você for pesquisar, tem no corpo humano. E o que é que Deus está querendo dizer? Se alguém olhar para o barro e dizer: o que eu posso fazer com esse barro que não presta para nada? Na mão de quem não sabe fazer nada e não entende o mistério, não presta para nada. Mas se dá na mão do oleiro, meu Deus, o oleiro faz um laço glorioso. O oleiro modela do jeito das mãos dele e diz: tem vida, tem raiz. Em Jó capítulo 9, versículo 14, vem dizer, no capítulo 7, versículo 14, vem dizer: ainda que a árvore seja cortada, mas se tiver raiz, ao cheiro das águas, ela se brotará novamente e dará novos ramos na presença. Glória a Deus! Ainda que a árvore seja cortada, Glória a Deus! alguém ver a árvore cortada vai dizer: não presta para nada, morreu. Acabou o fruto, cortaram bem perto do tronco. O tronco pode estar podre, mas se tiver raiz, Glória a Deus! tem vida aí. Eu sei que alguém tentou te cortar, eu sei que alguém tentou te boicotar, eu sei que alguém sempre tenta te excluir, mas Deus está dizendo nessa manhã: tem raiz, então tem vida. Tem raiz, então tem vida. Vai passar a frutificar, vai crescer ao cheiro das águas. E onde está a água? A água está na palavra de Deus. Hoje ela sacia essa árvore para voltar a crescer e dar novos frutos. E dar novos frutos. Esse alguém pegou aí e dar novos frutos para a presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia! A epístola aos Coríntios, ela se divide em duas sessões. E quais são elas, pregador? A primeira, corrigindo as desordens do capítulo 1 ao capítulo de número 8. E qual é a segunda sessão ou divisão do livro? É a ordem na igreja pela doutrina verdadeira. Do seu capítulo 9 até o seu capítulo de número 16. Mas Jesus, que eu estou sentindo a presença tão tremenda aqui nesse lugar. O melhor
nós ora, nós se arrepende, nós faz o jejum, nós lê a palavra e juntos nessa manhã se regozija. Deixa aqui para se regozijar aí. Eu não sei se você está com olho para ouvir, mas eu vou dizer para você, vai passar pelo vai passar de pé, vai passar de força, ainda que não tenha força, hoje eu te trago força, alegria do Senhor, é a minha tua força. O que isso quer dizer? Se nós alegramos Ele é a força, e se Ele se alegra pelas nossas atitudes, logo teremos força, logo teremos força, alguém pegou a peça, logo teremos força, logo teremos força, temos força para muito carinho. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é o 7º livro do Novo Testamento e é o número 46 em ordem canônica. Deus tem algo para fazer aqui. A Bíblia diz no versículo 27, eu não vou pregar como eu prego na igreja, que na igreja a gente tem um costume de ter Bíblia para apresentar, costume de ter Bíblia para poder ensinar. A gente estuda para isso. Mas aqui eu quero pontuar algo glorioso também que Deus colocou no meu coração. E o que é isso, pregador? Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Não adianta bater no peito e falar que sabe de tudo. Não adianta querer ser o sabichão, não. Sabe por quê? Aquele que pensa que é, quando vai ver, não é nada. Talvez alguém entre aqui e fale, está tudo perdido. Mas sabe o que Jesus olha? O homem olha o externo. Tem tatuagem, não presta para nada. Cheirava cocaína, descarta. Fumava mestrado, descarta. Cheira pó, descarta. Bavola nos perfumes, descarta. Roubava a casa, roubava a mãe, dava o maior trabalho, descarta que não vai prestar para nada. Mas olha para cá, Jesus vê como o homem não vê. Sabe como que ele olha para mim e a tua vida? O homem olha externo. Fez uma tatuagem ali de bandido, tem palhaço no corpo, tem cicatriz de marca de tiro, descarta que não vai prestar para nada. Mas diante do olheiro, irmão César, ele diz, eu não vejo coração, rapaz. Tem gente que está aqui estava na droga, mas Jesus Cristo conhece o teu coração. Tem gente que está aqui estava na cocaína, mas Jesus Cristo diz, eu conheço o teu interior. Tu não é tão ruim como eles pensam, tu não é um monstro como a Bíblia diz. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, eu olho o teu interior, eu sei que pode sair coisa boa daí. Eu que faço tudo promove acontecer nessa terra. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Marcas de tiro no corpo, 12 disparos. Nos 12 disparos Deus tratou comigo, irmão César. Quem já vai falar do hospital de Boimirim? Vai quebrar. Eu moro no Capão Redondo, Jardim Comercial. Alguém conhece também? Quando eu estava no leito, Deus falou assim para mim, agora que eu já consegui e permiti o que eu tinha que permitir para acontecer o que tem que acontecer, eu vou ter que tocar no teu corpo. Irmãos, o costume do mundo é dizer, se não vier pelo amor, vem pela dor. Eu discordo. Sabe por quê? Deus não chama ninguém pela dor, Ele chama pelo amor. Mas por que vai pela dor? A dor é a chave que Deus consegue fazer com que o homem se aproxime dele. Nessa manhã eu vou dizer para você, eu espero o pior acontecer para tu e para Jesus. Eu espero o pior acontecer para tu se converter verdadeiramente. Não espera sair daqui para voltar para a droga. Se converta aqui dentro. Tem pastor aqui dirigido por Deus. Tem homens espirituais aqui de Deus. Ouça o recado do Espírito Santo. Deus não chama ninguém para amor, Ele chama pelo amor. Mas o nosso defeito sabe qual que é? Só querer ir para Ele depois que a dor aparece. Eu tomei 12 tiros, Deus falou, para mim fazer o propósito que eu tenho na sua vida, agora eu vou ter que arrancar uma das suas pernas.
Quem está vendo aí, diga glória a Deus. Meu Deus. Quem está chegando aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Para mim fazer o que eu tenho que fazer na tua vida, eu vou ter que arrancar uma das suas pernas. Só que tem gente, pastor, que diz assim: Deus não faria isso não. Não? Tu não conhece Deus, rapaz. Para salvar ele permite um câncer na cabeça. Ah, Jesus, eu vou entregar o mistério de Deus completo. Para salvar ele permite, aleluia, ficar na UTI entre a vida e a morte. Para salvar ele estar aqui hoje glorificando, ele permite sofrer no leito da dor. Para salvar ele permite aquela dor, aquela perda de um familiar. Mas para mim o propósito de Deus é salvar, libertar, restituir, limpar, colocar a presença e fazer homens usados. Por isso, será ruim. Será ruim. Ah, xaramandá, eu estou sentindo a presença tremenda de Deus aqui. Meu Deus. Preciso caminhar. Oh, aleluia. Deus tem obra na sua vida. Levanta a tua mão direita. Meu Deus. Direita. Você. Deus vai te enviar, mano. Deus tem obra contigo. Deus vai te colocar em altares. E Deus fala para você: não esqueça do que eu estou fazendo hoje na tua vida. Sabe por quê? Eu vou te erguer e muitos vão falar: quem viu e quem vê hoje. Olha só que Jesus fez na vida dele. Está mudado, está viajando para lá e para cá, entregando o mistério. E Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. Se você crê, Deus faz. Fala para vocês: tão somente vigia e coma da palavra. É, Deus, olha aí, ó. Por que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Meu Deus. Eu entendi hoje. O que aconteceu com Saulo? Quando Deus mostra a visão para Ananias: Ananias, levanta-te. Ele estava dormindo em casa. Levanta-te, vai até o portal e procura um homem tal, numa casa, e o nome dele é Saulo. Quando Ananias soube, falou: o quê? Logo eu? Meu Deus. Atrás de um cara que é perseguidor, matador, esquartejador, mata, tira a cabeça de cristão. Não tinha outro para ele, não? Deus falou: Ananias, é você que eu escolhi. Vai até a casa dele, procura ele, vai até a rua direita e procura na casa do fulano de tal alguém por nome Saulo. Ele já entendeu o mistério e foi. Mas Deus falou para ele antes de ele ir: vai, porque eu vou mostrar para você o tanto que ele há de sofrer pela minha palavra. Meu Deus. Sabe por que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, César? Porque quem estava lá é capaz de fazer, quem estava já presente e nunca saiu, muito mais do que aquele que já nasceu desse evangélico. Aquele que Deus tira tem o seu propósito. Qual é este? Se ficava 3 dias cheirando cocaína, gerenciando tráfico de droga, sem dormir 3 dias e 3 noites, pode ter certeza que para Jesus vai multiplicar, vai fazer o dobro do que fazia para Satanás. Glória a Deus. É por isso que Deus escolhe. Deus não está nem preocupado desses crentes assim que nasceram berços. E na verdade não tem ninguém de berço evangelho. Nasceu todo mundo em pecado. Depois do pecado de Adão, todos nasceram mortos espirituais. Não tem nenhum que é santo e diz: eu nunca fumei, mas fala mal da vida do outro. Eu nunca bebi, mas sai adultério. Eu nunca fui pro tráfico, mas está lá negociando e fazendo a feitiçaria pela vida do outro. Jesus Cristo diz: eu escolho as coisas loucas desse mundo. Para quê? Porque os loucos é que vai dar fruto nessa terra. É os loucos que vai multiplicar nessa terra. É os loucos que Deus vai erguer e vai mostrar que Ele trabalha em meio dos improváveis. Hoje tem um mistério. Sabe por quê? Glória a Deus. Estava lá, gerenciei tráfico, abasteci, recolhi. Fiquei viciado na cocaína 6 anos. Entrei no crime com 12 anos, saí com 20. E hoje eu entendo o mistério. O porquê que Deus escolhe os loucos. Porque se você for perguntar para um que nunca fumou, se tem uma obra para ele fazer, para ele vir aqui nessa manhã, você acha que ele ia vir? Nem nada. Ainda sabendo de graça, voluntariamente, nem nada. Às vezes algum pode até vir e se fala que vai cair um pix na conta dele. Eu quero ver fazer com
escolhido faz. Passar antes de dormir, estar em cima do monte da madrugada e sair de cima do monte da madrugada e entrar todas as biqueiras. Eu quero ver esses fazer. Mas sabe por que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Eu vou te explicar. Sabe por que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo? Porque se eu tinha disposição de ficar 2, 3 dias dentro daquele boteco, sair para casa e depois cair e dormir lá na frente, quando eu estar na presença de Jesus, vai honrar o nome de Jesus mais do que honrar a Satanás. Sabe por que Deus não vai levantar? Sabe por que Deus confia no ministério? Porque Jesus diz: nesta manhã eu levanto para confundir aqueles que pensam que são. A nova vida em Jesus Cristo. Jesus Cristo dá a vida em você. O Espírito Santo, quando entra em nós, irmãos, ele muda por completo. Agora eu vou entrar no meu testemunho. Eu não vou expor muito a Bíblia aqui não. Embora é a Bíblia que tem que ser pregada. Eu sou o oposto quem diz que não precisa pregar a Bíblia. Tem que pregar a Bíblia. Só que Deus me tocou para me contar a minha história um pouquinho. Nascido na Vila Olímpia, no Brooklyn, em 99. 3 meses de nascido, o pai abandona Carioca, cheio de passagem, estava com a cabeça pedida. 3 meses de nascido, a mãe vai para um lado porque só ficava atrás de pessoa errada, em biqueira, em crime, em droga. O pai foge porque senão a polícia ia matar. Até hoje eu não conheço nem por foto do meu pai. Fica tranquilo. Se você souber que talvez tenha alguém na sua família que existe, mas não quer saber de você, fica tranquilo. Deus diz: ainda que a mãe que amamenta o teu filho, ela venha o desamparar, fica tranquilo, eu todavia não o desampararei. Glória a Deus. Se tu não tem pai aqui paterno na terra, fica tranquilo, tu tem um pai divino e ele supre todas as necessidades do pai paterno. Se tu não tem mãe, eu vou falar para você, porque tem gente que sofre por causa disso, sabia, pastor? Porque não tem família, foi abandonado, foi esquecido, mas tem um pai que está no céu agora, que olha para mim e para você e diz para nós: fica tranquilo, eu serei presente a cada dia na tua vida, rapaz. Passou-se alguns anos, minha avó pegou eu para me criar, me levou na congregação cristã que as irmãs do Rubel. Eu fiquei uns 8 anos congregando com ela, dos 3 meses de idade até uns 8 anos. Depois eu voltei para Canaã. Ela comprou uma casa no Jardim Comercial Capão Redondo. Só que na mesma rua, o César conhece, tem uma biqueira chamada QQ, biqueira do QQ, conhecida. Já foi milionário, já passou na mão de cara perigoso, já foi do GG do Mangue. O negócio era terrível, muitos anos atrás. Agora namorou com o show. Ela comprou aquela casa lá. Depois de comprar aquela casa lá, não passou muito tempo, eu parei de ir para a escola. Eu decidi não ir para a escola mais, porque tudo que eu via dentro da minha casa era droga, pessoas que não tinham trabalho, não trabalhavam. Então não tinha como o meu futuro ser outro. Já pensou uma criança crescer numa casa que na casa que cresce respira fumaça de maconha? Nada. O futuro dela seria qual? Advogado? Seria um traficante, bandido. Na palavra do mundo, não é. Só que Jesus Cristo escolhe as coisas loucas deste mundo. Eu não sei se você está pegando. Jesus Cristo escolhe as coisas loucas deste mundo. Fica tranquilo se tu acha que tu não tem um parafuso solto. Se você acha que tu não bate bem na cabeça, é você mesmo que Jesus escolheu. É você mesmo que Jesus quer. Se tu acha que tu está com o parafuso frouxo, ou que não tem parafuso, ou que está louco na cabeça, é Jesus mesmo que para você, rapaz. É você mesmo que Jesus quer. Sabe por quê? Quanto maior a valentia do mundo, aonde abundou o pecado, super abundou. Calma aí. Se na mão de Satanás era de um jeito terrível, pode ter certeza que quando estiver na mão de Deus,
maior, Satanás ou Deus? Não dá nem para comparar, rapaz. Se na mão de Satanás, César, tu era o que era, imagina na mão de Deus agora. Glória a Deus. Que não perde uma batalha, ele manda, desmanda, ele abre a porta e a porta que ele abre e fecha, ele fecha a porta e a porta que ele fecha ele abre, ele guia, ele comissiona, ele capacita, ele unge, ele ergue, ele levanta, ele batiza, ele faz a obra gloriosa. Glória a Deus. Usa do céu. Eu entrei no tráfico de droga, 13 anos. Comecei com um aviãozinho. De aviãozinho eu passei por boleiro. Não durou muito tempo, fui pro tráfico, mexi na bolsa. Só que em 2015 eu já tive algumas passagens. 2 anos de caminhada quase todo dia no fluxo. Não tem como dizer que eu não fui pego nenhuma vez. Se não foi pego, se tu não sair, pode ter certeza. Uma hora até pego, uma hora casa cai. Não tem como. Eu não era aquele pé de urso, pé de alface. Eu não era aquela pessoa que era pega fácil. Mas tanto tempo ali, chega uma hora que dá ruim. 2015, eu já tinha algumas passagens pela polícia. Até que eu estava indo na 4ª audiência no fórum da Barra Funda, na vara dos menores infratores. Só que eu pensei que isso seria mais uma audiência que eu ia dar de frente com o juiz e eu ia sair pela porta da frente. Sabe aquela pessoa que está destemida, está confiante, vai dar tudo certo mais uma vez? Não vai nada, rapaz. Deus já tinha arquitetado o plano. E qual foi esse? Tirei a primeira cadeia com 15 anos em 2015 na Fundação Casa, no prédio chamado Turiaçu. 15 anos preso. Até que eu passei os processos lá dentro. E lá dentro eu tive um encontro com Deus e pensei, não foi esse caminho que a minha avó me ensinou. Ela me levava para o culto. Do culto a gente voltava para casa e repetia-se isso quase todo dia. Só que quando fui morar com a minha mãe, voltei a desviar, porque na rua tinha um tráfico de droga, acabei conhecendo o tráfico e trabalhando com ela. Só que depois eu saí daquela Fundação Casa, era a 5ª audiência. Para passar pela audiência tive várias passagens, 47DP, 37DP, 92, 101, várias. Umas lá pro lado da Avenida com o PC. Várias delegacias que fui pego. Eu só era pego quando era a polícia descaracterizada. E tinha uns que não pegavam não. Não pegavam. Mas só para pegar, só se era civil mesmo. Paisano. Até que chega 2018 e Deus permitiu ser pai. Pai de gêmeos. 2 meninas, coisa mais linda. Hoje ele está com 7 anos. E Deus falava no meu coração, sabe? Porque o inimigo vai te matar. Eu já sabia que eu não ia ser preso. Eu já saí. Se tiver algum PM ouvindo aí, é verdade. Quantas vezes eu saí de dentro do DP com a bolsa de droga? A gente pagava a fiança, fazia o acerto, saía pela porta da frente. Já saí com a arma, já saí com a droga. Fazia o acerto e saía pelos fundos. Só que Deus estava falando no meu coração, tu vai morrer, rapaz. Sabe porque não vai ter mais jeito para você. E eu sabia que preço não seria, porque sempre pagava. É quanto? 5 mil? Toma. 7? Toma. Faz menos. 3? Toma. Os caras são carniceiros. Se bobear, vai abaixando 2 mil, 1.000, os caras pegam e te soltam. Até que 2020 eu estava sobrecarregado de tanta cocaína. Cheirava não era pouco. Era só escaminha na poeira. Smaltec. Cheirava e ficava naquela brisa. E não era aqueles mais que cheiravam para ficar devendo, não. Eu tinha condição, tinha carro, tinha moto, tinha armamento pesado. Só que está no vício. Quem sabe que está na madrugada da vida não vai ficar lombrado de maconha, você não vai ficar lá dormindo até que a polícia chega e fala, acorda, rapaz! E pega e leva embora. Então dava um tiro na cocaína para ficar alerta, para ficar QAP total ali. Quem nunca aqui?
Até que em 2020 Deus cria uma estratégia que consegue me tirar. Eu estava tentando sair e não conseguia. Eu fiquei de 2018 a 2020 tentando sair, mas não conseguia. É aquilo, né? Para dar o primeiro tiro na cocaína a gente vai até sozinho, né? Mas para sair ninguém sai sozinho. Olha que coisa. Para começar a fumar quem é mesclado, vai e aprende e fuma e entra sozinho. Mas para sair ninguém sai sozinho. Glória ao Rei da Glória. Pode perceber, ninguém sai sozinho. Tem que ter Deus. Tem que ter a mão do Criador. Sabe por que tu está aqui nessa cadeira de manhã? Porque é a mão do Criador movimentando sobre a tua vida, rapaz. Sabe por que tu está aqui? Tu não está morto, não está preso na penitenciária, sofrendo lá dentro, porque a mão de Deus está se movimentando sobre a tua vida. A mão de Deus está se movimentando hoje sobre a tua casa. Fica tranquilo, Deus sabe como fazer e trabalha em meio a improbabilidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 2020 eu saí. Eu possuí alguns armamentos, 12 punheteiras já tive. Poucas pessoas que sabem naquele lado. Que não era aqueles emocionados. Ficar mostrando para todo mundo, postando não. Já tive 2 metralhadoras mini-Uzi. Essas 2 eram caseiras, mas dava tiro igual original. 35 tiros. Já tive uma 380. 2 oitão que andava na cintura dentro da Sierra, apavorando geral. E se bobeasse, se visse algum lá levar um, era coronhada. Olha como o diabo faz. Quando nós estamos no crime, usado pelas mãos do inimigo, a gente fica com aquela valentia. Mas eu quero liberar algo profético para a tua vida. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Quando Deus começar a fazer algo novo na tua vida, se dispõe a ser muito mais valente do que tu era na mão de Satanás. Glória a Deus. Quando Deus se erguer, pode ter certeza que Deus faz algo mais poderoso e mais profundo daquilo que era na mão do inimigo. Se na mão do inimigo arrumava briga, agora tu vai arrumar briga com o inferno e vai expulsar toda a legião. Se na mão do inimigo eu fumava, bebia o mesmo do capeta, na mão de Deus eu vou tomar do seu sangue da tua maravilhosa Santa Ceia. Se na mão do inimigo eu pintava, aleluia, aquele cigarro, aquela maconha, aquela chupeta do capeta, na mão de Deus eu vou soprar, e o sopro divino irá curar, irá libertar, irá movimentar o ministério glorioso dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso Glória. 2020 Deus me tirou através de uma estratégia. Na época a biqueira era do GG do Mangue, que já ouviu falar. Foi executado. Tiro de fuzil. A biqueira passou dele. E era de outro também, conhecido como Jonathan. Já morreu, foi matado por isso. O Jonathan, o branquinho, conhecido como jogador. Marcelo, ele conhece, é ele mesmo. Assim que ele saiu da cadeia, a Rota matou. Porque tinha matado na Rota também. Matou, conhece. Eu trabalhei com ele anos. O bicho tinha 16 biqueiras, todas milionárias. Que época isso aí? 2014, 2015. Aí porque o negócio estralava. Vendia 3.000 crack. De 5, só de 5. Era 3.000 pessoas só que vinham pegar o crack de 5. Em pouquinhas horas. Imagina o resto das outras drogas. Que a mochila era cheia. Mas enfim. Andei com os caras da pesada. Se for perguntar daquele tempo e daquela época, tem alguém vivo ainda? Alguns estão enterrados. Outros eu conheço que é paraplégico. E muitos, a maioria, tudo morreram matado. Mataram. Mas como Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, tem alguém que Deus está falando aqui, ó. Ninguém vai tirar a sua vida, sabe por quê? Eu estou te escolhendo para você vencer. E não por inimigo te frustrar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus está falando, tudo vai sair daqui e tentar meter o melhor. Aleluia. Hoje não. Jesus está falando, tu vai sair daqui. Se for para sair, você vai ter seguida. Com a Bíblia na mão, fazendo a obra, pregando a palavra.
Jesus já está dizendo, eu estou quebrando todo o laço da estou cortando toda a corrente espiritual. O inimigo já está provando para alguém se suicidar. O inimigo já está provando para alguém arrumar briga e tomar sacada. O inimigo já está provando para alguém botar o celular e tomar tiro e morrer. Mas Jesus está falando, eu estou quebrando aqui todo o laço. Estou quebrando todo o mal. Toda a investida do Satanás. Estou frustrando agora. Estou frustrando. Eu aniquilo o projeto do inimigo. Aleluia! Deus é fiel. Até que 2020 Deus me tirou, irmão César. Eu acabei, eu que era um dos mais viris, vamos dizer, porque coisa era bem difícil. Às vezes era feio sem nada. Era correndo por dentro do córrego. Era assim, mesando dentro das merdas, daqueles rios, daqueles córregos. A polícia não pegava. Até que um belo dia eu perdi uma sacola pesada. Tinha uns 6 mil e pouco de mercadoria. E tinha trocado de dono na loja. Só que os que mudou e era dono novo ali não sabia da minha história. Então os caras entrou radical no negócio. Quem perdeu vai pagar. Quem perdeu vai dar conta. Só que como mudou para outros caras que não me conheciam, os caras estavam radical e não sabiam da minha história, não sabiam que eu tinha dado a vida para aquela pequena. Deus criou estratégia. Até que uma certa vez molhou. Eu consegui só no que é o BO e fugir. A polícia foi, rodeou, mexeu uma vez, nada. Mexeu só segunda vez, nada. Na terceira eles achou. Pegou. Quando os caras descobriram que pegou, falou, vai pagar. Só que Deus tinha já um plano. Para mim eu pensei, como eu sou um dos caras que envolvi, vou trabalhar para pagar, eu vou pagar aos poucos. Falou, não, saca ele para fora e vai pagar. 24 horas para pagar. E eu pensei assim, como assim? Não sou nem um pilantra? Como vai tirar para fora? Não aguentei ninguém? Deixa eu trampar, pagar e depois que eu pagar você retira. Não, sacado. Vai pagar em 24 horas. Se não pagar, ele não estava com o dinheiro guardado. Já viu o que ele tem? Já viu o que ele tem? Olharam lá, um Gol G3 novo, em dia, 4 portas brancas, coisa mais linda. Som estava até pesado o carro atrás, estornado de 18. Até que falaram assim, já cresceram o olho e falaram, não, já viu o que ele tem para vender, porque tem 24 horas. Se não der em 24 horas, vai entrar nas ideias. Era Deus já querendo tudo para poder me tirar de cabeça e vida. Eu vendi um carro, paguei a dívida e falei, por crime eu não volto mais. Para esse crime pouco eu não volto mais. No dia que tu dá uma falha, ele te exclui. No dia que tu, aleluia, rama um pouquinho só, ou pegar algo que não é seu, às vezes o cara dá até um cacete. Às vezes o cara quer até levar para a ideia. Só que Jesus está falando para mim e para você, para essa rua escura tu não volta mais. Levanta a mão. Para essa rua escura você não vai voltar mais. Glória a Deus, aleluia. É assim que Satanás quer. Para a rua escura não volta mais. Daqui para a presença gloriosa de Jesus. Daqui para os altares de Deus. Daqui para a presença gloriosa de Jesus. Não vai dar mais o que o seu inimigo quer. A partir de vez em quando. Gloriosa, salve a gloriosa, salve a extraordinária. Glória a Deus. Até que dobrou, segura, vou terminar agora. Glória a Deus, Deus é fiel. De 2020 para 2021 eu conheci uma mecânica de carro em geral no São Bento. Uma rua chamada 19. Jardim São Bento Novo. Para lá de trás para você. E de 2020 eu consegui encontrar um mecânico lá. E esse mecânico me acolheu e falou, fica aí, sai desse negócio, cara. Aqui eu te ajudo, porque você tem um coração bom. Eu vou te ajudar. E de 2020 eu comecei a me profissionalizar em mecânica de carro em geral. Fazendo suspensão, trocando motores, trocando embreagem, arrancando um motor de Kombi. E tudo mais, todo carro que vinha, a gente mexia. E eu estava gostando. Só que eu vou te alertar de algo aqui muito importante. A Bíblia diz que tudo que a gente planta, colhe. Plantou, colheu. Plantou, vai colher. E sabe o que é mais interessante? Ninguém planta
Igual aquele carocinho que um dia a gente plantou nas escolinhas quando era pequenininho, no algodão. Um carocinho e vai crescer só um mudinho, um negocinho não. Plantou, vai colher o dobro. Meu Deus. Se for bom, fica tranquilo. Se você plantar uma unidade, você vai colher o dobro. Porque ninguém planta o feijão para colher um grão de feijão. Assim são as nossas atitudes. O que você plantar, tu vai colher em dobro. Em dobro. Se for bom ou se for ruim, vai vir em dobro. Nunca a gente colhe o mesmo que planta. Então veja hoje a sua semente. Não queira o mal de alguém. Não fica com aquele pensamento de Satanás: eu vou tirar a vida daquele homem, eu vou matar aquela mulher. Não. Deixa para lá que quem faz a justiça é Deus. Deixa na mão de Deus que quem sabe julgar é Deus. Não é eu e você que iremos julgar. Deixa na mão de Deus que Ele sabe julgar. Coloca na mão do Senhor, confia. Tira a ansiedade do filho e Ele vai te honrar. Ele vai mudar o quadro dessa história. 2020 para 2021 quero terminar agora. Eu tinha plantado umas coisas que eu já não lembrava mais. A Bíblia diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Me ajuda mais forte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. É sobre isso. Toma cuidado com o que você deseja, porque aquilo que nós desejamos pode estar voltando para nós em dobro. Deus nunca permitiu matar ninguém, porque eu já tentei matar meus padrastos 3 vezes. 3 vezes que ele batia na minha mãe, o diabo falava no meu ouvido: tu é traficante, tu é bandido, o cara tá batendo na tua mãe, tu vai se envergonhar na quebrada, tu não vai fazer nada. O diabo falando aqui: mata ele, pega aquela 765, pega aquela 380, põe na cintura e fura ele todinho naquela viela. Quando ele passar é a hora propícia, derruba ele no chão, mostrar que ninguém mexe com a tua mãe. Assim o diabo me falava no ouvido. Tentei 3 vezes, a 3 vezes que eu ia pegar ele no poço certo, parecia compensação. Desaparecia. Do nada, é coisa de segundos, o cara sumiu e encontrava em lugar nenhum. Mas eu tinha a prática de emprestar a arma para o outro vir, pegar a arma minha e matar. Escuta isso aqui, isso aqui é muito sério. E eu tive essas oportunidades, essas brisas loucas que o inimigo coloca na nossa mente. Olha que loucura, Deus não permitiu derramar o sangue de ninguém, mas eu ia, dava 380 na mão de um, o outro ia e derrubava. Quem sabe assim ficava até melhor, porque não precisava fugir, ninguém sabia que foi eu. Quem derrubou foi outro de fora. Até que Deus falou: vai chegar a hora de tu pagar a conta. Tu não gosta de fazer isso, vai chegar a hora de tu pagar a tua conta também. Você acha que tu vai fazer com todo mundo e ninguém vai fazer contigo? Toma cuidado com a sua semente. Meu Deus. Toma cuidado, vim alertar vocês aqui. Talvez está aqui, está louvando, mas Satanás está falando no ouvido: quando sair eu vou pegar na facada, quando sair eu vou matar, quando sair eu vou me suicídio. Não se mata. Tira esse pensamento de Satanás no coração. Jesus está falando hoje: o que eu tenho na vida de vocês é vida, vida com abundância, vida eterna. O que eu venho oferecer aqui nessa manhã é vida com abundância, vida eterna. Não pergunte no teu lar: vai ter vida, se vai ter vida, se vai ter vida, se vai ter vida, se vai ter vida na tua casa. Glória a Deus. 2021, na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo. Tem pouquinhos anos atrás. Chegou o dia que eu pagava o que eu estava devendo. Só que sabe o que é interessante? Às vezes quando chega a hora de a gente pagar o que a gente deve, a gente nem sabe que dia, que hora que vai acontecer. Até que tinha um companheiro meu de tráfico, de gerência, que abastece Record, que ele ainda estava no crime, já tinha 1 ano que eu estava na mecânica. Ele estava traficando lá. Armaram para ele pegar um horário, César, lá no QQ, naquela viela perto da Paula, lá antes da minha mãe, assim, ó, que dá acesso para subir para o vinho, os escadão. Você já conhece? Nós ficava na pontinha de madrugada. Ou de ferro? Sim. Até que o que aconteceu? Armaram o horário desse parceiro meu que estava no crime, colocaram ele no horário para que outro viesse e matasse ele trampando. Olha como que o crime é. Compensa? Não. Compensa? Não. Olha como que é podre. Armaram, César, com Bahia do Morro. Bahia. Lembra?
Era um jovem também. Era desenrolado nas coisas do crime. Só que tinha chegado a hora para ele e para mim pagar a conta. Tentaram matar ele 1 ou 2 vezes, porque estavam vigiando ele enquanto ele estava trampando. Eu estava na minha casa sabendo de nada, até que Deus falou assim: vai, desce lá agora na casa do foguinho, chama ele lá porque ele tem que pagar o que ele está devendo junto com você. Por isso a paisana tentou matar ele 2 vezes e não conseguiu. Deus falou: desce lá na casa do foguinho lá, chama ele porque ele tem que pagar junto com vocês o que vocês fizeram. Fica tranquilo, quando fala que Deus é justo, irmãos, Ele é justo e Ele não julga errado. Até que Ele foi me chamar lá na minha casa. Tentou uma vez nada, estava dormindo no meio dia, cheguei virado. Na segunda vez Ele me chamou, entrou dentro da minha casa, me acordou e falou: estou lá em cima hoje, sobe lá. Já vou rolar um baseadão para nós somar lá, para nós começar a trocar ideia, 32 graus. Até que eu subi. Mas você? 10 minutos de ideia, parece o assassino. Tempo de convite. Máscara no rosto, boné na sobrancelha, jaqueta preta. Um dos maiores matadores aqui agora. PM aposentado. 10 minutos que eu estou conversando com ele, ele aparece. Saca da pistola semi-automática e manda eu levantar a mão. Levantando a mão, já pensei: 7 anos de tráfico, eu nunca fui preso de manhã. Agora só falta um dia que eu não tenho nada a ver aqui, ser preso com a droga do outro. Não era isso não. Quem bate esquece, né? E quem apanha? Quem bate esquece, né? E quem apanha? Não esquece. Toma cuidado, irmãos. Até que ele mandou nós se enquadrar. Dobramos o joelho na guia da calçada, correu-se de frente para a parede, os pés para fora na rua. Fizemos a fileira. Eu aqui, o assassino aqui de lado. O Bahia ajoelhou aqui do meu lado e tinha um outro jovem do outro lado. Ele começou daqui para lá. Irmãos, acredite se quiser, pistola semi-automática, a capacidade que ela estava suportando ali era 21 disparos. Ele descarregou os 21 disparos. Acredite se tiver tomé no nosso meio, não podemos fazer muito. 21 disparos. Até que ele descarregou. Nem pergunta se doeu ou se queimou. Deu nem tempo de sentir nada e nem ouvir o barulho. O impacto foi tão forte que eu desmaiei na hora. Só ouvi a quebrada falando: meu Deus, aconteceu algo tremendo lá. Mataram muitos lá, muito barulho de tiro. 12 tiros pegou no meu corpo. 6 perfurações no intestino. Que só tem homem, eu vou mostrar para vocês. Quem está enxergando aí? Não dá não? Dá. Aí. Aqui abriram. Aqui é a marca de um tiro tirado. De raspão na nuca. Um aqui quebrou o ferro. Os braços. Entrou aqui, saiu aqui. Aqui é outro. 12 irmãos. É difícil acreditar porque só bastaram para matar. Quantos que eu conheço que morreu com 2? Um tiro na virilha, um tiro na perna, um tiro bobo. Agora pegar 12 no corpo inteiro e as balas saírem andando. 6 perfurações no intestino, amputou 50% dele. Virou síndrome do intestino curto. Braço direito, antebraço direito. Nuca, pé, até no glúteo levou. A pergunta que não quer calar: por que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo? Por que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo? Meu Deus! Sabe por quê? Quando Ele investe na minha e na sua vida, pode ter a certeza, é para glorificar o nome dele. Glória a Deus! Aonde eu passo entrando nas vitrines, você fala: meu Deus do céu, eu entrei em 3 anos no capão e falando: eu achava que tu estava morto. Para mim tu estava morto, rapaz. Não tem a comunhão de resposta? Tem. Entrei nela e entrei na outra que teve um morrinho perto. Um traficante lá que eu nem conhecia ele me conhecia. Sabia da história minha todinha. Eu nem lembrava dele. Falou: eu lembro de você. Falei: é? Não, onde? Você não é filho da Adriana? Falei: sou eu, mas você não é. O cara não sabia da minha história, eu não sabia que era ele. Quando Deus fazer na tua vida, tenha certeza, Ele já está fazendo. Tu
Tu não está aqui por acaso não. Valoriza o ambiente que tu está, porque é a chave do começo da história que Deus começará na tua vida. Eu vou repetir. Valoriza o ambiente que tu se encontra. Não acha que aqui é ruim. Ruim está preso, ruim está morto, ruim é perder o nome escrito no livro da vida. Hoje Jesus Cristo está levantando uma geração de verdadeiros adoradores que irá adorar Ele em espírito e em verdade. Jesus está dizendo: da cocaína para a santidade, do tráfico para a santidade, do boteco para a santidade, do homossexualismo para a santidade. Hoje Ele te levanta e diz: eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir os que pensam que são sábios. Glória a Deus. Deus é fiel. Vou parar para ver. O Bahia tomou 6. 12 mil, 6 no Bahia e 3 no outro. Vocês já ouviram falar o alemão Conrado, que ficava lá nas trilhas lá das 6 lá para trás? Não sei se você conheceu. Não. Tinha nada a ver, mas tomou 3 andando para mim que pegou de raspão na perna. E Deus sabe, irmãos, o porquê que você está aqui. O que tomou 6 morreu, que era meu companheiro de crime. Afinal de contas, eu tinha comprado uma briga dele. E por ele emprestar uma arma para outra pessoa morrer, isso me custou quase a vida. Então toma cuidado com as atitudes. Eu prego porque tem que ser pregado, é testemunho vivo isso aqui. Deixa eu falar, isso aí é muito polêmico, não deve falar. Como não falar o milagre que Jesus fez na minha vida? Como não explicar que Jesus fez na minha vida pode fazer na tua também? Porque talvez tenha alguém aqui também que já cheirou todas as horas, já fumou crack, já vendeu droga, já entrou no homossexualismo. E Deus está dizendo: tem jeito sim para tua casa, tem jeito sim para tua vida. Hoje eu levanto ministérios aqui. Glória a Deus. Aleluia. Muito grato a Deus, irmãos. Até que Deus me recolha. Escuta, eu vou viver só na obra. Deus está mandando um maná aqui desce do céu. Como foi dito, enquanto eu cuido da obra, Deus cuida de mim. Jesus quer que você cuide do que Ele colocou na tua mão hoje. Se dedica ao que Deus coloca na tua mão hoje. Pague o preço que Jesus Cristo coloca na tua mão hoje, irmão César. Porque você verá que valeu a pena. Valeu a pena sofrer com Jesus. Porque quem está lá agora no mundo está sofrendo sozinho. E você, se tiver com Jesus, sofre com Jesus, mas já tem um placar decidido. A vitória é garantida. Quem está sem Jesus não tem vitória. É só retrocedendo, é só andando para trás. Mas Jesus está dizendo: nada de voltar para o tráfico, nada de voltar para a cocaína, nada de voltar para o escravo. Volta para Jesus hoje, entrega a vida a Ele. E por Jesus tem luta sim, mas todas elas são vencidas, todas elas serão vencidas, todas elas serão vitoriosas. Glória a Deus. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Aleluia. Senhor, Boa esta palavra. abençoa esses ministérios, Senhor. Muda a história deles, que eles não iam sair daqui e só querer trabalhar na semente e esquecer o Senhor. Mas que eles iam colocar toda a vida dele nas tuas mãos. Muda por completa circuncisão, mudou a minha vida e fez algo glorioso na minha vida. Faz a vida deles, muda a vida deles. Ergue eles, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te levantar como missionário. Só que Ele manda te dizer o seguinte: Ele vai te dar a oportunidade, só que Ele já conhece o seu coração. Olha como Deus é. Deus investe em nós já sabendo quem nós é e o que nós somos capazes de fazer com Ele. Deus está falando: não esqueça o que eu fiz por você. Dedique o teu coração a Ele que tu vai ver. Que todos os desejos que um dia teve no seu coração e tu pensou que nunca ia se realizar, Deus fala: eu vou cumprir. Meu Deus! Se dedica a mim e se entrega de corpo completo na minha presença. Aleluia! Aleluia! Diga a glória a Deus! Aleluia! Quem crê no agir de Deus aqui? Quem crê no agir de Deus aqui? Amém.
estou olhando para você, Deus está falando o seguinte: o inimigo ele tem investido muito forte contra a sua mente, ele tem investido muito forte contra a tua vida espiritual. Mas Deus que me revela diz o seguinte: eu te escolhi para dar fruto, eu te escolhi para ser vitorioso, eu te escolhi não para voltar atrás, mas para daqui adiante só frutificar, só avançar, só crescer. Jesus diz: toma cuidado com alguém que tu pensa que é amigo. Jesus está dizendo: essa pessoa será levantada por Satanás para tentar te trazer convites que não te cabe mais. Mas Jesus está dizendo: rejeita, rejeita, ande somente comigo em a presença, porque você vai ver algo glorioso sobre a tua vida. Deus, César, levanta a tua mão. O Espírito Santo que me revela diz: sabe por que Deus investiu na tua vida? Porque Deus sabe muito bem a intenção do teu coração, e Ele mesmo diz para você: vou virar o cativeiro. Algo maior do que tu pensa que vai acontecer, eu já estou providenciando. Eu vou lhe dar todo o recurso, e tem uma bênção chegando na tua mão que vai só ajudar tu crescer, que vai só ajudar tu caminhar. Deus diz: somente vigia e continue na torre da vigilância. Toma posse da tua vitória, toma posse da tua vitória. Aleluia! 10 pessoas no nosso meio que você fica sentindo cheiro de química. Meu Deus, olha aí, ó. Quando eu entrei, Deus me confirmava. Quando eu cheguei no ambiente, cheiro de química forte. É de Deus, hein? Ele está lutando para que você venha ter recaída. Cadê essas 10 pessoas? 1, 2, 3, vem para cá, 4, 5. Vem para cá, você está sentindo esse cheiro. Vem. Deus vai queimar esse mal agora. Em nome de Jesus. Cheiro de cocaína, o desejo que o inimigo está soprando para você voltar. Eu senti forte lá, Jesus falou: ó, é o inimigo que está soprando esse cheiro, para que eles venham ter o desejo novamente de voltar para aquele caminho que não pertence a eles. A igreja vai glorificando. Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos já aceitaram Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Quer? Aleluia! Vem aqui, vocês querem voltar para Jesus. Glória a Deus, aleluia! Maravilha. Forte, hein? Qual que é o seu nome? Se eu conheço. Será que alguém pode anotar o nome deles para mim? Era terrível. Quer voltar para Jesus comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diga se vocês têm que aceitar Jesus. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, e a partir de hoje faz algo glorioso na minha vida, porque eu não quero viver mais a vontade do inimigo. Eu quero viver os teus planos que são perfeitos para a minha vida. Feche os teus olhos. Jesus, abençoe esse jovem agora. Repreenda todo o mal sobre a vida dele. Dá a ele vitória em nome de Jesus. Repreenda todo o demônio do vício em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo o ataque do inimigo sobre a mente desse jovem, com desgosto, meu Deus, de viver a vida. Repreende agora, demônio, espírito da morte. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Todo mal seja lançado por terra. Todo mal perca seus agora em nome de Jesus. O meu Jesus te vence agora, inimigo. O meu Jesus te joga por terra. O meu Jesus lança agora no coração deles o desejo de viver o extraordinário. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa agora em nome de Jesus. Repreenda, Senhor, todo espírito contrário. Para eles o vigor. Em nome de Jesus, todo pensamento oculto sai. Em nome de Jesus, dá a vida a eles. Opera na vida deles. Repreende todo mal. E opera algo glorioso sobre a vida deles. Em nome de Jesus, todo espírito, aleluia, sobre a vida desse jovem. Querendo jogar ele no homossexualismo. Querendo jogar ele na ruína. Em nome de Jesus, todo mal. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Meu Deus. Guarda, proteja, faça obra gloriosa na vida deles. Repreenda todo mal e realiza algo glorioso. Realiza a partir desse dia. Que seja a vida com abundância, que seja a vida eterna. Eu saio glorioso em nome de Jesus. Repreenda todo mal. Repreenda todo em nome de Jesus. Joga por terra todo espírito, meu Pai. Por isso, a perseguição, em nome de Jesus, que eu te repreendo.
negócio da vida dele. Repreende o teu mal. Ajuda ele, Senhor, a avançar e crescer nessa clínica, Senhor. Até que o seu trabalho para poder sair desse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Agradeço. Repreenda pelo Espírito da morte. Repreenda pelo Espírito da morte. Repreenda agora em nome de Jesus. Repreenda agora em nome de Jesus. Todo mal seja vencido sobre a vida dele. Repreenda todo mal, Jesus. E para eles a vitória. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero buscar Senhor Jesus, entrega o seu nome aqui. enxugar meu canto de você sorrir. Filho, eu quero ser seu Deus. Eu te amo. Vai levar para o monte, vai levar lá para você. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Olha que maravilha. O espiritual, porque está operando no céu agora nesse momento. Em nome de Jesus. Demônio que está atuando na mente dele, esse demônio, em nome de Jesus. Pega processo agora. Salve o corpo dele. Esse que está atuando na mente dele, agora em nome de Jesus, teu nome. Porque me queres tanto assim. Livre de toda mal, Senhor. Obrigado, glorioso. Abraço livremente, Senhor. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me queres tanto assim. Glória a Deus. Porque me queres tanto assim. Filho, eu quero Tanto me enxugar. glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque me queres tanto assim. Porque eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E morre.
glória. Glória a Deus. Louvado seja Deus, se assente. Deus bendito e maravilhoso. Glorificando a Deus. Hoje é dia de Vamos libertação. dar glória a Deus nessa manhã. Glória a Deus. Vamos recebe essa palavra. Jesus nessa está na casa. Aleluia. Estou sentindo a presença do Pai. Pais queridos, Amém. sentar a todos em nome de Jesus. A oração já foi feita. A oração foi feita no culto. Se vocês fizerem uma fila para a oração, quem está no culto já pegou a bênção. Né? Às vezes o pastor vai na igreja lá e fica observando. Ele está profetizando, O manto está acontecendo. Comendo, Jesus está na casa. Tá limpo. Só que depois, se você monta uma fila de 500 pessoas para ele orar um por um, ele tem outro compromisso. Aí atrasa o almoço, tudo tem que ser sabedoria, ordem e decência. Né? Pai do Senhor Jesus. Um culto como esse aqui, eu praticamente, eu já entrei no portão ali, já para resolver 1000 problemas. Mas os problemas não podem me levar até as drogas, certo?